cristãos no mundo todo, num culto ecumênico de véspera no último sábado, dia 25, no momento em que católicos e ortodoxos se preparam para celebrar a Páscoa na mesma data este ano. Ao falar na Basílica de São Paulo, fora dos muros, na conclusão da 58ª semana de oração pela unidade dos cristãos, o Papa refletiu sobre o encontro de Cristo com Marta depois da morte de Lázaro, ao dizer que a esperança ressurge das cinzas da morte. Este terno encontro entre Jesus e Marta que escutamos no Evangelho ensina-nos que mesmo nos momentos de desolação não estamos sós e podemos continuar a ter esperança, disse Francisco em sua homilia. Ele vinculou a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano ao Jubileu 2025. Nesta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos também podemos viver o aniversário do Concílio de Nicéia como um convite a perseverar no caminho rumo à unidade. De modo providencial, este ano, precisamente durante o aniversário ecumênico, a Páscoa será celebrada no mesmo dia, tanto no calendário gregoriano como no juliano. Renovo o meu apelo para que esta coincidência sirva de estímulo a todos os cristãos para darem resolutamente um passo rumo à unidade em torno de uma data comum, uma data para a Páscoa, disse o Papa. Ao destacar o momento providencial, o Papa disse que a Páscoa cairá na mesma data nos calendários gregoriano e juliano este ano. E disse ele, recuperemos as raízes comuns da fé, perseveremos na unidade. Pois bem, sobre essa questão do calendário da Páscoa, da unificação de um calendário da Páscoa, vamos ouvir o professor Felipe Aquino para que ele nos faça entender o contexto deste desejo de unificação. Professor Felipe Aquino, por favor, nos traga aí a história sobre essa questão de unificação de calendário, esses desejos de unificação do calendário da Páscoa por essas duas igrejas, católica e ortodoxa. Meu caro Ronaldo, é uma satisfação participar mais uma vez do seu programa. Muito bem, Ronaldo, sobre essa data de unificação da Páscoa, a gente sabe que é um desejo muito antigo, era um desejo muito antigo já do Papa João Paulo II, né? Eu me lembro que no ano 2000 as datas coincidiram na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. E o Papa tentou, inclusive, já manter a mesma data de celebração da Páscoa, mas infelizmente ele não conseguiu. E o objetivo era exatamente esse, buscar uma união maior entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que são as únicas duas igrejas, né? Porque a Igreja Católica só chama de igreja a instituição que tem a sucessão apostólica que vem de Cristo dos Apóstolos. Só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa que tem. A Igreja Anglicana não tem e as igrejas protestantes também não têm. Então a Igreja chama de comunidades evangélicas. Bom, a gente sabe também, Ronaldo, que já lá no século II houve uma crise muito grande no Oriente, porque a Igreja, o Papa tinha definido a data da Páscoa, né, aqui na Igreja para o Ocidente, celebrando sempre após né, a lua cheia, depois de 21 de março, né, após o domingo, né, de 21 de março. Era a maneira que se tinha marcado a data da Páscoa. Né? Nós estamos no dia 21 de março, em seguida você tem, né, a primeira lua cheia, e no domingo seguinte a igreja então celebrava a Páscoa no Ocidente. O Oriente queria celebrar exatamente no dia da lua cheia, depois de 21 de março, que era o chamado dia 14 de Nissan, né, no calendário hebraico. Bom, houve uma crise muito grande, o Papa da época queria excomungar todos os bispos do Oriente que não obedecessem a maneira que ele tinha fixado a data da Páscoa, e muito interessante que foi exatamente Santo Irineu de Leão que conseguiu, com o Papa não excomungar os bispos lá do Oriente, e acabou que depois os bispos católicos do Oriente aceitaram celebrar a Páscoa como até hoje é celebrada. Bom, no
Ano de 325, houve o Concílio de Nicéia, e o Concílio de Nicéia fixou a data para a Igreja, exatamente, né, como é celebrada hoje. Nós temos o dia 21 de março, que é o chamado solstício da primavera, depois tem a primeira lua cheia, depois de 21 de março, e o domingo seguinte, então, a Páscoa. Bom, o que acontece é que os ortodoxos, eles seguem um calendário diferente de nós. Nós seguimos um calendário gregoriano, eles seguem um calendário juliano, que é um calendário que foi alterado no século XVI. Entre os dois há uma diferença mais ou menos de 15 dias. Mas, como a data da Páscoa é variável, porque o dia 14 de Nissan, que os judeus celebravam a Páscoa, é variável, porque o calendário hebraico é lunar e não solar. Então, às vezes acontece de coincidir. E esse ano coincide, né, da Igreja Católica e Igreja Ortodoxa celebrarem a Páscoa no mesmo dia. Bom, Papa Francisco, ele está disposto a fixar a Páscoa num dia só, um dia fixo, para a Igreja Católica e para a Igreja Ortodoxa, desde que a Igreja Ortodoxa aceite, o que não é tão fácil, é uma tentativa dele. Bom, se houver uma definição de marcar um dia fixo para a Páscoa, então as outras celebrações da Igreja vão mudar também a data, porque há muitas celebrações que têm uma data móvel. Então, por exemplo, a própria Quaresma, né? A partir da fixação da Páscoa, você, né, vai ter a data de Carnaval, a data de início de Quaresma, e depois todas as outras datas móveis, né? Festa de Pentecostes, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, uma série de datas móveis que, com a mudança, fixando a data da Páscoa, essas datas vão também ser alteradas. Bom, agora resta saber o quê? Primeiro, se as igrejas ortodoxas vão aceitar isso. É um desejo do Papa Francisco. Agora temos que esperar para ver se realmente isso pode acontecer. Eu estava aqui imaginando isso. E que mudança seria essa, hein? Todavia, em nome também desta unidade e de se ter uma data fixa, provavelmente isto facilitaria muito. Embora já estejamos também adaptados com esse calendário móvel, adaptados assim, todos os anos já se sabe que é móvel, então se segue já aquele calendário. Mas pode ser uma boa sinalização exatamente para a unidade das igrejas católica e ortodoxa, que, como dissemos aqui, são as duas únicas igrejas, como o professor Felipe nos explicou, realmente consideradas igrejas, não é? As demais são comunidades cristãs, e se formos ainda mais a fundo, aí já temos seitas, outros segmentos e tal. Muito bem, daí é algo que a gente fica aqui, como temos pouco conhecimento litúrgico e dessas realidades, a gente apenas contempla este desejo que imaginamos seja muito bom por todas as explicações que a gente tem ouvido. Vamos seguir, gente? 5h35 agora. E só para tirar dúvida aqui, o calendário juliano, vamos lá, a diferença que existe entre esses dois calendários, o gregoriano e o juliano, é a seguinte: os anos bissextos no calendário juliano ocorrem a cada 4 anos, sem exceção. No calendário atual, conhecido como calendário gregoriano, esse que a gente segue, o ano bissexto ocorre a cada 4 anos, porém tem uma exceção, os anos que sejam múltiplos de 100, mas não múltiplos de 400. Veja a complexidade que é falar desses calendários. O calendário juliano foi o sistema de datação seguido do ano 46 a.C. em diante. Foi esse, isto é, na época de Cristo, vigorava o calendário juliano. Foi esse calendário que adicionou um dia extra a cada 4 anos, dando-nos nosso ano bissexto, porque foi calculado que a Terra leva 365 dias para completar seu circuito ao redor do Sol e não 365 dias e 1/4, não é? E não 365 dias seguidos.
Há muita matemática em tudo isso aqui também. E há a questão do calendário lunar e solar ainda. No mais, ele também tem o número de dias, de semanas, o calendário juliano. Tem o mesmo número de dias, de meses, assim como o nosso calendário gregoriano.